em mais um estudo da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, o item 7. E nesse item, a inclusão desse conceito filosófico serve para reforçar a ideia central da doutrina espírita, a imortalidade da alma e a importância da vida espiritual. Kardec vai utilizar a sabedoria dos filósofos antigos para corroborar os ensinamentos de Jesus, mostrando que a preocupação com a alma e a busca pela eternidade são temas recorrentes na história do pensamento humano e que encontram eco na mensagem cristã, que são interpretadas pelo Espiritismo. A obra de Kardec vai convidar a uma reflexão sobre o verdadeiro propósito da vida, que não se resume à existência terrena, mas se estende para a eternidade através do progresso contínuo dos espíritos. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma. Eu vejo que essa parte, né, que Kardec extrai do texto de Platão, ele mostra que o espiritismo, assim como a filosofia de Sócrates e Platão, coloca a alma como centro da existência. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele busca ressaltar a importância do desenvolvimento moral e intelectual da alma, enfatizando que a vida eterna é apenas uma passagem, uma oportunidade de aprendizado e evolução. A preocupação com a alma, portanto, não é uma exclusividade da filosofia antiga, mas um ponto central do espiritismo. A menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Então veja que esta frase, ela mostra que a doutrina espírita, né, com relação à pluralidade das existências, a vida terrena é vista como um breve instante em comparação com a vida espiritual, que é eterna. Kardec, então, ao abordar os ensinamentos de Jesus, ele destaca a importância de se preocupar com o futuro espiritual, com a construção de um caráter virtuoso que acompanhará o espírito em suas diversas jornadas. A brevidade da vida terrena serve como um chamado à reflexão sobre o que realmente importa, o desenvolvimento da alma. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Então veja que a imortalidade da alma é um dos pilares do espiritismo. Kardec, ao analisar os ensinamentos evangélicos à luz do espiritismo, ele reforça a ideia de que nossas ações têm consequências duradouras e que estendem para além da vida física. Viver visando a eternidade na perspectiva espírita significa cultivar valores como amor, caridade, humildade, perdão, buscando o aprimoramento moral e intelectual. E essa busca pela perfeição espiritual é o verdadeiro objetivo da existência, e não a busca por prazeres materiais e efêmeros. E para finalizar, o comentário de Kardec, em que ele fala: o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Ou seja, Kardec, nessa fala final aí do texto, ele está se dedicando a mostrar a concordância entre os ensinamentos de Jesus e os princípios espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo tem como objetivo principal apresentar uma interpretação racional e lógica dos ensinamentos evangélicos à luz da doutrina espírita. A obra busca resgatar a pureza do cristianismo primitivo, livre de interpretações dogmáticas e literais que se acumularam ao longo de séculos. A ênfase na imortalidade na alma e na importância da vida espiritual é um ponto central da convergência entre o cristianismo original e o espiritismo, conforme apresentado por Allan Kardec. Então, para a gente fechar esse estudo, vamos fazer um resumo dos pontos mais importantes desse estudo. Então, os tópicos mais importantes seria o destaque
a centralidade da alma, ou seja, tanto a filosofia de Sócrates e Platão, quanto o cristianismo e o espiritismo, colocam a alma como centro da existência. E a preocupação com o desenvolvimento e o cuidado com a alma é um tema comum a todas as correntes de pensamento. Outro tópico importante é a imortalidade da alma. A crença na imortalidade da alma é um pilar fundamental tanto na filosofia grega quanto no cristianismo e principalmente no espiritismo. Essa imortalidade implica que a vida terrena é apenas uma passagem, um breve instante em comparação com a vida espiritual que é eterna. Vimos também um ênfase na eternidade, ou seja, a brevidade da vida terrena serve como um contraponto para a importância da vida espiritual. Viver visando a eternidade significa priorizar o desenvolvimento moral e intelectual da alma, cultivando valores como amor, caridade, humildade, perdão. Vimos também que há uma convergência entre cristianismo e espiritismo. Então, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele busca demonstrar a concordância entre os ensinamentos de Jesus e os princípios espíritas. A obra resgata a pureza do cristianismo primitivo, mostrando que a preocupação com a alma e a busca pela perfeição espiritual são temas centrais tanto no cristianismo original, né, quanto no espiritismo. E, finalmente, o objetivo da obra de Kardec, que é a inclusão da filosofia de Sócrates e Platão para, de uma certa forma, reforçar a doutrina espírita, utilizando a sabedoria dos filósofos antigos para corroborar o ensino de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos convidar a uma reflexão sobre o verdadeiro propósito da vida, que transcende a existência terrena e que estende para a eternidade através do progresso contínuo do espírito.